Dia 27 de janeiro, 5:01 da manhã. Então vamos lá? Vou começar lendo Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua mão e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com transgressões, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos seus transgressores. Aqui está falando, é uma profecia de Isaías sobre Jesus. Eu vou ler outro versículo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. E mais, em outras versões tem uns que falam, ou antes, que ressuscitou, e ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vou ler o último versículo. Só achando aqui porque eu não separei antes, perdão. Apocalipse 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era um número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aqui lemos Isaías 53. Isaías viveu 600 anos antes de Cristo e ele profetizou como seria a vinda do Messias. Então ele foi usado por Deus. Depois de uma tenaz, uma brasa viva do altar, um anjo pegou, tocou nos lábios de Isaías e ele passou a ser diferente. Ele era um homem de lábios impuros e pertencia ao povo de impuros lábios. E depois ele foi o maior profeta messiânico que profetizou sobre Jesus. Depois nós lemos que não há nenhuma acusação contra nós, nenhuma mais, porque em Jesus, devido à sua morte,
nós somos justificados. Jesus, ele morreu por nós. E ele se entregou, ele se humilhou, ele se diminuiu para que nós tivéssemos um resgate, para que nós tivéssemos um perdão. Por isso que hoje nós não precisamos ter mais culpa. Por isso que hoje nós não precisamos sentir medo de qualquer coisa que se levante contra nós, porque não há acusação contra aquele que está em Cristo Jesus. Digo acusação de pecado, de erros. Um dia você fez isso, um dia você fez aquilo. Não tem mais, porque Jesus te justifica. E aquele que se entregou por nós, ele é o único digno no céu inteiro de desatar, de abrir os 7 selos. Não achava ninguém digno. João chorava, e nos céus e na terra. E de repente ele olhou para o lado e viu como um cordeiro morto. E o cordeiro se levantava como um leão. E ele era digno de desatar os 7 selos, os livros dos selos, para assim as coisas se concretizarem. É interessante porque nesse momento todo o céu para, toda a terra para dar louvor àquele que é digno de honra, de glória, de reconhecimento por tudo que ele fez e por seu amor. E nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. E nós somos a igreja de Cristo. Então, esse momento é para nós louvarmos a obra de Cristo em nossas vidas. Senhor, muito obrigada pela salvação que há em Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o Senhor desceu, humilhando-se a si mesmo, vindo em forma de homem, Senhor. Passando tudo, Senhor, todas as necessidades que um homem passa. Mas em nenhum momento o Senhor pecou, Pai. E chegou um grande dia, sim, um grande dia. Um grande dia onde muitos pensaram que era o fim, onde muitos pensaram que o inferno havia vencido. Mas esse grande dia, Senhor, foi o grande dia em que o Senhor levou sobre si as nossas dores. O Senhor levou sobre si as nossas iniquidades. O Senhor foi moído por causa de nós. O castigo que hoje nos traz a paz incondicional, uma paz que excede todo entendimento, estava sobre o Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo seu amor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não precisava passar por tudo aquilo, mas o Senhor escolheu passar por nos amar. Senhor, que esse amor inunde o nosso coração, inunde a nossa alma, e que a gente com a nossa boca venhamos proferir que só Tu és o Senhor, que venhamos reconhecer que o Senhor veio em forma de homem, morreu na cruz, mas no 3º dia ressuscitou e agora está à destra do Pai e vai voltar. Nós reconhecemos isso, nós reconhecemos a sua soberania, nós reconhecemos o seu poder. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno de fazer o que ninguém mais é digno de fazer. Devido à sua entrega, à sua obediência, à sua morte como um cordeiro que se entrega. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos restaurar. Obrigada por nos resgatar. Ser exaltado, ser glorificado nessa nação. Ser exaltado, ser glorificado no dia de hoje. Ser exaltado, ser glorificado, Senhor, nos 4 cantos da terra. Jesus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, Te damos honra, glória, todo louvor, porque só Tu és digno. Senhor, nós reconhecemos isso, nós tiramos essa manhã para reconhecer a Tua soberania. Vem com a Sua luz, Senhor, vem com a Sua luz sobre o norte do Brasil, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste, o sul do Brasil. Senhor, vem com o Seu amor. Vem com seu resgate para com as almas. Vem com solução para a nossa nação. Vem com limpeza, vem com a sua luz, vem com seu resplendor sobre nós.
Nós aceitamos e nós queremos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje foi um dia de nós reconhecermos Jesus, de reconhecermos que Ele voluntariamente se entregou por nós e agradou a Deus moê-lo. E Ele vai olhar o seu penoso trabalho e vai ter alegria. E essa alegria, sabe onde está? Em mim e em você. Ele vai olhar para nós e nós somos o resultado do seu penoso trabalho. E esse penoso trabalho, essa entrega ali na cruz, faz com que nós sejamos justificados. E por causa disso, nós o glorificamos com todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade. Tenha um dia incrível, tenha um dia na presença de Deus, que Jesus resplandeça na sua vida hoje e que você brilhe aonde você estiver, tá bom? Tenha um ótimo dia.